Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa aula especial de Páscoa. E aqui hoje eu gostaria muito que nós pudéssemos ter um vislumbre de como é celebrada a Páscoa judaica. Então nós vamos falar sobre o Seder de Páscoa, que cai no 15º dia de Nisan. E a data agora, em 2024, é na noite do dia 22 de abril. Está relacionado aos 3 festivais de peregrinação, particularmente Shavuot, que segue 49 dias a partir da segunda noite da Páscoa. O Seder de Páscoa, Seder em hebraico, ou Pesach, significa ordem, arranjo de Páscoa. É uma festa ritual no início do feriado judaico da Páscoa. É realizado em todo o mundo na véspera do 15º dia de Nisan, no calendário hebraico, ou seja, no início do dia 15. Um dia hebraico começa ao pôr do sol. O dia cai no final de março ou abril do calendário gregoriano, ou seja, o nosso calendário. A Páscoa dura 7 dias em Israel e 8 dias fora de Israel. Os judeus tradicionalmente observam um Seder se estiver em Israel, e 2, um em cada uma das 2 primeiras noites, se estiver na diáspora judaica. O Seder é um ritual que envolve a recontagem da história da libertação dos israelitas da escravidão no Antigo Egito, extraída do livro do Êxodo, Shemot, da Torá. O próprio Seder é baseado no versículo bíblico que ordena aos judeus que recontem a história do êxodo do Egito. Você deve contar ao seu filho naquele dia, dizendo: é por causa do que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Êxodo, capítulo 13, versículo 8. No Seder, os judeus liam o texto da Haggadah, uma antiga obra tanaítica. A Haggadah contém a narrativa do êxodo israelita do Egito, bênçãos e rituais especiais, comentários talmúdicos e canções de Páscoa. Os costumes do Seder incluem contar a história, discutir a história, beber 4 taças de vinho, comer matzá, participar de alimentos simbólicos e reclinar-se em celebração da liberdade. O Seder está entre os rituais judaicos mais celebrados, realizados por judeus em todo o mundo. A etimologia da palavra vem do hebraico, que significa ordem ou procedimento. Vamos ter uma visão agora do Seder de Páscoa. O Kadesh é o abençoe, recital de bênção do Kiddush em ingestão da primeira taça de vinho. Urshatz significa lave, a lavagem das mãos. Karpas, vegetal, imersão dos karpas em água salgada. Ichatz, reduzir pela metade, quebrar a matzá ao meio. A peça maior se torna o afikomen. Magid, contar, recontar a história da Páscoa, incluindo a recitação das 4 perguntas e o consumo da segunda taça de vinho. Hakzah, lavagem, segunda lavagem das mãos. Motzi, quem traz, é a bênção sobre o pão. Matzah, é a bênção antes de comer matzah. Maror, amargo, comer o maror. Koreich, são os rolinhos, comer um sanduíche feito de pão ázimo e maror. Sulkan oreich, é a mesa posta, a porção da refeição festiva. Zafon, oculto, comer o afikomen. Bareich, abençoe, bênção após a refeição e beber a terceira taça de vinho. Halel, exalte,
Recitação do Hallel, tradicionalmente recitado em festas, bebendo a quarta taça de vinho. Nerzá, desejado. Disse, no próximo ano em Jerusalém. O Seder é mais frequentemente realizado na casa da família, embora os Seders comunitários também sejam organizados por sinagogas, escolas e centros comunitários, alguns abertos ao público em geral. É costume convidar pessoas, principalmente estranhos e necessitados. O Seder é parte integrante da fé e da identidade judaica, conforme explicado na Haggadah. Se não fosse pela intervenção divina e pelo Êxodo, o povo judeu ainda seria escravo no Egito. Portanto, o Seder é uma ocasião para louvor e ação de graças e para rededicação à ideia de libertação. Além disso, as palavras e os rituais do Seder são o principal veículo para a transmissão da fé judaica dos avós para os filhos e de uma geração para a seguinte. Participar de um Seder e comer matzah na Páscoa é um costume difundido mesmo entre aqueles que não são religiosos. Os membros da família chegam à mesa vestidos com suas roupas festivas. Existe uma tradição ortodoxa ashkenazi para a pessoa que lidera o Seder usar uma túnica branca chamada kittel. Para a primeira metade do Seder, cada participante precisará apenas de um prato e uma taça de vinho. Na cabeceira da mesa está um prato do Seder contendo vários alimentos simbólicos que serão consumidos ou apontados durante o Seder. Perto está um prato com 3 matzahs e pratos com água salgada para mergulhá-los. Cada participante recebe uma cópia da Haggadah, um texto antigo que contém o serviço completo do Seder. Homens e mulheres são igualmente obrigados e elegíveis a participar do Seder. Tradicionalmente, cada participante da mesa do Seder recita a Haggadah no original hebraico e aramaico. Halaká, o corpo coletivo de leis religiosas judaicas, exige que certas partes sejam ditas em uma linguagem que os participantes possam entender, e as partes críticas são frequentemente ditas tanto em hebraico quanto na língua nativa. O líder muitas vezes interrompe a leitura para discutir diferentes pontos com os seus filhos ou para oferecer uma visão sobre o significado ou interpretação das palavras. Em algumas casas, os participantes se revezam na recitação do texto da Haggadah, no original hebraico ou traduzido. É tradicional que o chefe da família e demais participantes coloquem travesseiros atrás deles para maior conforto. Em vários momentos durante o Seder, os participantes inclinam-se para a esquerda ao beber as 4 taças de vinho, ao comer o afikomen e ao comer o sanduíche korech. Os judeus geralmente observam 1 ou 2 Seders. Em Israel, um Seder é observado na primeira noite da Páscoa. As comunidades tradicionais da diáspora, com exceção geral dos judeus reformistas e reconstrucionistas, também realizam um Seder na segunda noite. Seders foram observados em todo o mundo, inclusive em lugares remotos como no alto das montanhas do Himalaia, em Katmandu, no Nepal. Os temas do Seder são os seguintes: escravidão e liberdade. Os rituais e as comidas simbólicas evocam esses temas gêmeos da noite: escravidão e liberdade.
Afirma-se na Haggadah que, em cada geração, todos são obrigados a se ver como se tivessem saído do Egito, isto é, da escravidão. A representação do tempo para os judeus é que um dia começava ao pôr do sol e terminava esse dia ao pôr do sol. Segundo a narrativa do Êxodo, no início do dia 15 de Nisan, no Antigo Egito, o povo judeu foi escravizado pelo faraó. Depois que a 10ª praga atingiu o Egito à meia-noite, matando todos os filhos primogênitos, desde o primogênito do faraó até o primogênito do mais baixo egípcio, até todos os primogênitos do gado da terra. Êxodo 12:29. O faraó deixou a nação hebraica ir, tornando-os, efetivamente, pessoas livres durante a segunda metade da noite. Assim, os participantes do Seder relembram a escravidão que reinou durante a primeira metade da noite, comendo matzah, o pão do pobre, maror, que são as ervas amargas que simbolizam o amargor da escravidão, e charosed, uma pasta doce, possivelmente representando a argamassa que os escravos judeus usavam para cimentar os tijolos. Relembrando a liberdade da segunda metade da noite, comem a matzah, o pão da liberdade, e também o pão da aflição, e o afikomen, e bebem as 4 taças de vinho em posição reclinada, e mergulham vegetais em água salgada, sendo que mergulhar é um sinal de realeza e de liberdade. As 4 taças. É obrigatório beber 4 copos de vinho durante o Seder. A Mishnah diz, Pesachim 10:1, que até os pobres são obrigados a beber os 4 copos. Cada xícara é bebida em um ponto específico do Seder. O primeiro é para Kiddush, o segundo é para Magid, o terceiro é para Birkat Hamazon e o quarto é para Hallel. A mesa do Seder de Páscoa. As 4 taças representam as 4 expressões de libertação prometidas por Deus em Êxodo, capítulo 6, versículos 6 a 7. Eu trarei para fora, eu libertarei, eu redimirei, eu tomarei. O Vilna Gaon relaciona as 4 taças a 4 mundos. Este mundo, a era messiânica, o mundo no renascimento dos mortos e o mundo vindouro. O Maharal os conecta às 4 matriarcas, Sara, Rebeca, Raquel e Leia. As 3 matzot, por sua vez, estão ligadas aos 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Abarbanel relaciona as taças às 4 redenções históricas do povo judeu. A escolha de Abraão, o êxodo do Egito, a sobrevivência do povo judeu durante todo o exílio e o quarto, que acontecerá no fim dos dias. As 4 taças também podem refletir o costume romano de beber tantas taças quantas forem as letras do nome do principal convidado em uma refeição, que no caso do Seder é o próprio Deus, cujo nome hebraico tem 4 letras. O prato do Seder. O prato especial do Seder de Páscoa, que Hará, é o prato especial que contém alimentos simbólicos usados durante o Seder de Páscoa. Cada um dos 6 itens dispostos no prato tem um significado especial para a recontagem da história do êxodo do Egito. O 7º item simbólico usado durante a refeição
uma pilha de 3 matzahs, é colocado em seu próprio prato na mesa do Seder. Os 6 itens do prato do Seder são os seguintes: maror, ervas amargas, que Gamaliel diz simbolizarem a amargura e a dureza da escravidão que os judeus suportaram no Antigo Egito. Para maror, muitas pessoas usam raiz forte ralada na hora ou a raiz inteira de raiz forte. Chazeré é tipicamente alface romana cujas raízes têm sabor amargo. Além da raiz forte da alface romana, outras formas de alface amarga, como a escarola, podem ser consumidas no cumprimento da mitzvah, bem como cebola verde, folhas de dente de leão, folhas de aipo ou salsa crespa. Mas salsa e aipo são mais comumente usados como karpas, ou elemento vegetal. Muito depende se a tradição de alguém é ashkenazic, sefardita, mizrahi, persa ou uma das muitas outras tradições etnoculturais judaicas. O charosed, uma pasta doce, marrom e pedregosa de frutas e nozes, possivelmente representando a argamassa usada pelos escravos judeus para construir os armazéns do Egito. A receita real depende em parte da tradição etnocultural e em parte dos ingredientes disponíveis localmente. Os judeus ashkenazi, por exemplo, tradicionalmente fazem charosed à base de passas de maçã, enquanto os judeus sefarditas costumam fazer receitas à base de tâmaras, que podem conter laranja ou limão, ou mesmo banana. Outras tradições talmúdicas afirmam que o charosed lembra a maçã, aparentemente referindo-se a uma tradição de que as mulheres judias escapavam para os pomares de maçã para conceber no Egito, e que isso não é obrigatório, mas serve para anular o veneno do maror. Carpas, um vegetal que não seja ervas amargas, às vezes salsa, aipo ou batata cozida, que é mergulhado em água salgada, costume ashkenazi, vinagre, costume sefardita ou charosed, dos judeus iemenitas, no início do Seder. Zeroa, um cordeiro assado ou osso de cabra simbolizando o Corban Pessach, sacrifício de Pessach, que era um cordeiro oferecido no templo em Jerusalém e depois assado e comido como parte da refeição na noite do Seder. Beitzah, um ovo assado, geralmente um ovo cozido, que foi assado em uma assadeira com um pouco de óleo ou com um pernil de cordeiro, simbolizando o Corban Chagiga, sacrifício festivo, que foi oferecido no templo em Jerusalém e foi então comido como parte da refeição na noite do Seder. A celebração concentra-se nas crianças. Como a recontagem do êxodo para o filho é o objeto da experiência do Seder, muito esforço é feito para despertar o interesse e a curiosidade das crianças e mantê-las acordadas durante a refeição. Para esse fim, perguntas e respostas são um dispositivo central no ritual do Seder. Ao incentivar as crianças a fazerem perguntas, elas estarão mais abertas para ouvir as respostas. A pergunta mais famosa que a criança mais nova faz no Seder é a Ma Nishtana. Por que esta noite é diferente de todas as outras noites? Após fazer essas perguntas, a parte principal do Seder, Magid, discute as respostas na forma de uma revisão histórica. Além disso,
em diferentes pontos do Seder. O líder do Seder cobrirá as matzahs e levantará sua taça de vinho. Em seguida, larga a taça de vinho e descobre as matzahs, tudo para suscitar perguntas das crianças. Em algumas tradições, as perguntas são feitas pelo grupo reunido em coro e não por uma criança, e são feitas ao líder do Seder, que responde à pergunta ou pode direcionar a atenção do grupo reunido para alguém que está agindo mal. A reconstituição física do êxodo durante o Seder da Páscoa é comum em muitas famílias e comunidades. As famílias seguirão o exemplo da Haggadah, fazendo suas próprias perguntas em vários pontos da Haggadah e oferecendo prêmios como nozes e doces pelas respostas corretas. O afikomen, que fica escondido para a sobremesa após a refeição, é outro dispositivo utilizado para estimular a participação das crianças. Na maioria das famílias, o líder do Seder esconde o afikomen e as crianças devem encontrá-lo, recebendo então um prêmio ou recompensa. Noutras casas, as crianças escondem o afikomen e os pais devem procurá-lo. Quando os pais desistem, os filhos exigem um prêmio, muitas vezes em dinheiro, para revelar a sua localização. Agora que discutimos os elementos do Seder, vamos discutir um pouquinho a ordem e os procedimentos do Seder, que são declarados e impressos no texto da Haggadah da Páscoa, cuja cópia está na frente de todos os participantes. As crianças judias aprendem as seguintes palavras, denotando a ordem do Seder com rima e melodia em suas escolas judaicas. Kadesh, Urchatz, Karpas, Yachatz, Magid, Choktzah, Motzi Matzah, Maror, Korech, Shulchan, Orech, Zafon, Barech, Halel, Netzah. Kadesh são as bênçãos e a primeira taça de vinho. É um imperativo hebraico para Kiddush. Deve ser recitado assim que os serviços da sinagoga terminarem, mas não antes do anoitecer. Esse Kiddush é semelhante àquele que é recitado em todos os 3 festivais de peregrinação, mas também se refere ao Matzah e ao êxodo do Egito. Agindo de uma forma que demonstra liberdade e majestade, muitos judeus têm o costume de encher os copos uns dos outros na mesa do Seder. O Kiddush é tradicionalmente rezado pelo pai da casa, mas todos os participantes do Seder podem participar recitando o Kiddush e bebendo pelo menos a maior parte da primeira taça de vinho. No Shabat, é precedido por uma leitura do livro de Gênesis, contando o descanso de Deus no 7º dia da criação, e inclui uma doxologia estendida sobre as bênçãos do Shabat, ou sábado. Urchatz, lavar as mãos. Tecnicamente, de acordo com a lei judaica, sempre que alguém come frutas ou vegetais mergulhados em líquido, enquanto permanece molhado, deve lavar as mãos se a fruta ou vegetal permanecer molhado. Porém, em outras épocas do ano, ou já se lavou as mãos antes de comer o pão, ou secou a fruta ou o legume,
caso em que não é necessário lavar as mãos antes de comer a fruta ou o legume. De acordo com a maioria das tradições, nenhuma bênção é recitada neste momento do Seder, ao contrário da bênção recitada sobre a lavagem das mãos antes de comer pão. No entanto, os seguidores do Rambam ou do Gaon de Vilna recitam uma bênção. Karpas, aperitivo. Cada participante mergulha um vegetal em água salgada, um costume ashkenazi, que supostamente serve como um lembrete das lágrimas derramadas por seus ancestrais escravizados. Vinagre, um costume sefardita, ou charoset, um costume sefardita mais antigo, ainda comum entre os judeus e iemenitas. Outro costume mencionado em algumas fontes ashkenazi e provavelmente originário de Meir de Rothenburg era mergulhar os karpas em vinho. Yahatz é a quebra da matzah ao meio. 3 matzahs estão empilhados na mesa do Seder. Nesta fase, a matzah do meio das 3 é quebrada ao meio. O pedaço maior fica escondido para ser usado posteriormente como afikomen, a sobremesa após a refeição. O pedaço menor é devolvido ao seu lugar entre os outros 2 matzahs. O costume judaico marroquino é que quando a matzah é dividida, uma passagem é recitada descrevendo como, desta maneira, Deus dividiu o Mar Vermelho após o Êxodo. Antes de Magid, algumas famílias sefarditas tinham o costume de cantar uma canção que, traduzida, significa com pressa deixamos o Egito. Enquanto era cantada, o chefe da família anda ao redor da mesa com o prato do Seder e o agita sobre a cabeça de cada indivíduo. Magid é relacionado ao Êxodo. É a história da Páscoa e da mudança da escravidão para a liberdade, que é recontada. Neste ponto do Seder, os judeus marroquinos têm o costume de erguer o prato do Seder sobre as cabeças de todos os presentes, enquanto cantam "Saímos às pressas do Egito, com nossos pães da aflição. Agora somos pessoas livres." Halachma Anya é o convite para o Seder. Uma placa de bronze matzah, desenhada por Maurice Ascalon, com a inscrição das palavras iniciais da Halachma Anya. Vocês podem ver aí nesta figura. As matzahs são descobertas e chamadas de pão da aflição. Os participantes declaram em aramaico um convite a todos os que estão com fome ou necessitados para participarem do Seder. A halakha exige que este convite seja repetido na língua nativa do país. A Manishkana são as 4 perguntas. A Mishnah detalha as perguntas que devemos fazer na noite do Seder. É costume que a criança mais nova presente recite as 4 perguntas. Alguns costumes determinam que os outros participantes também os recitem baixinho para si mesmos. Em algumas famílias, isso significa que a exigência permanece para um filho adulto até que um neto da família
receba educação judaica suficiente para assumir a responsabilidade. Se uma pessoa não tiver filhos capazes de perguntar, a responsabilidade recai sobre o cônjuge ou outro participante. A necessidade de perguntar é tão grande que, mesmo que uma pessoa esteja sozinha no Seder, ela é obrigada a perguntar a si mesma e a responder às suas próprias perguntas. Então, a primeira pergunta é: por que esta noite é diferente de todas as outras noites? A segunda pergunta: por que é que em todas as outras noites do ano comemos pão fermentado ou matzá, mas nesta noite comemos apenas matzá? A terceira pergunta: por que é que em todas as outras noites comemos todos os tipos de vegetais, mas nesta noite comemos ervas amargas? E a quarta pergunta que se segue: por que é que em todas as outras noites não mergulhamos nossa comida nenhuma vez, mas nesta noite mergulhamos 2 vezes? Ainda há mais perguntas. Por que é que em todas as outras noites jantamos sentados ou reclinados, mas nesta noite todos reclinamos? A questão sobre reclinar-se substitui a questão sobre comer a carne assada, que estava presente na Mishnah, mas foi removida pelas autoridades posteriores devido à sua inaplicabilidade após a destruição do templo. E segue-se a pergunta: por que é que em todas as outras noites comemos carne assada, marinada ou cozida, mas nessa noite ela está totalmente assada? Os sacrifícios assados não eram mais possíveis após a destruição, e a carne assada foi, portanto, proibida na noite do Seder para evitar essa ambiguidade. Essas questões, então, são respondidas com o seguinte: comemos apenas matzá porque os nossos antepassados não podiam esperar que os seus pães crescessem quando fugiam da escravidão no Egito e, por isso, ficavam achatados quando saíam do forno. A outra resposta: comemos apenas maror, uma erva amarga, para nos lembrar da amargura da escravidão que nossos ancestrais suportaram enquanto estavam no Egito. O primeiro mergulho, vegetais verdes em água salgada, simboliza a substituição das nossas lágrimas pela gratidão. E o segundo mergulho, maror em charoses, simboliza o adoçamento do nosso fardo de amargura e sofrimento. Nós nos recostamos à mesa do Seder porque, nos tempos antigos, uma pessoa que se reclinava durante uma refeição era uma pessoa livre, enquanto escravos e servos ficavam de pé. Comemos apenas carne assada porque é assim que o cordeiro de Pessach é preparado durante o sacrifício no Templo de Jerusalém. As 4 perguntas foram traduzidas para mais de 300 idiomas. Os 4 filhos. A Haggadah tradicional fala de 4 filhos. Um que é sábio, um que é mau, um que é simples e um que não sabe
perguntar. Isso se baseia no fato de os rabinos do Talmud de Jerusalém terem encontrado 4 referências na Torá para responder ao seu filho que faz uma pergunta. Cada um desses filhos formula sua pergunta sobre o Seder de uma maneira diferente. A Haggadah recomenda responder a cada filho de acordo com sua pergunta, usando um dos 3 versículos da Torá que se referem a essa troca. Então, o filho sábio pergunta: quais são os estatutos, os testemunhos e as leis que Deus nos ordenou fazer? Uma explicação para o motivo pela qual esta questão muito detalhada é categorizada como sábia é que o filho sábio está tentando aprender como realizar o Seder, em vez de pedir a compreensão de outra pessoa sobre o seu significado. E ele é respondido plenamente da seguinte forma: você deve responder a ele com todas as leis do Pessach. Não se pode comer nenhuma sobremesa após o sacrifício pascal. O filho perverso, o filho mau que pergunta: que serviço é este para você? É caracterizado pela Haggadah como alguém que se isola do povo judeu, permanecendo objetivamente e observando seu comportamento em vez de participar. Portanto, ele é repreendido pela explicação de que é porque Deus agiu por minha causa quando deixei o Egito. Isso implica que o Seder não é para o filho perverso, porque o filho perverso não teria merecido ser liberto da escravidão egípcia. Onde os 4 filhos são ilustrados na Haggadah, esse filho tem sido frequentemente retratado carregando armas ou vestindo roupas elegantes, as modas contemporâneas. O filho simples, que pergunta: o que é isso? É respondido com mão forte, o Todo-Poderoso nos tirou do Egito, da casa da servidão. Aquele que não sabe perguntar, é dito: é por causa do que o Todo-Poderoso fez por mim quando deixei o Egito. Algumas Haggadah modernas mencionam crianças em vez de filhos, e algumas ainda acrescentaram um 5º filho. O 5º filho pode representar os filhos da Shoah que não sobreviveram para fazer uma pergunta, ou representar os judeus que se afastaram tanto da vida judaica que não participam de um Seder. Para o primeiro, a tradição é dizer que, para aquela criança, se pergunta por quê, e como a criança simples não tem resposta. Vá e aprenda. 4 versículos de Deuteronômio, capítulo 26, versículos 5, 6, 7 e 8, são então expostos com um comentário elaborado e tradicional. E falarás e dirás diante do Senhor teu Deus: um arameu errante foi meu pai, e eles desceram ao Egito e peregrinaram lá, poucos em número, e se tornaram lá uma nação grande, poderosa e populosa. E os egípcios nos maltrataram e nos afligiram e nos impuseram dura servidão. E clamamos ao Senhor, o Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz, e viu a nossa aflição e o nosso trabalho e a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte e braço estendido, e com grande espanto, e com sinais e prodígios. A Haggadah explora o significado desses versículos e embeleza a história. Este relato
descreve a escravidão do povo judeu e sua salvação milagrosa por Deus. Isso culmina em uma enumeração das 10 pragas. Barragem, sangue, toda a água foi transformada em sangue. Zefardeia, rãs, uma infestação de rãs surgiu no Egito. Quilim, piolhos. Os egípcios sofreram com os piolhos. Arov, animais selvagens. Uma infestação de animais selvagens, alguns dizem moscas, surgiu no Egito. Dever, pestilência. Uma praga matou o gado egípcio. Ken, furúnculos. Uma epidemia de furúnculos atingiu os egípcios. Barad, granizo. Uma chuva de granizo do céu. Arber, gafanhotos. Gafanhotos se enxamearam sobre o Egito. Shohrek, escuridão. O Egito estava coberto de escuridão. Makat Behorot, matança dos primogênitos. Todos os filhos primogênitos dos egípcios foram mortos por Deus. Com a recitação das 10 pragas, existe um costume tardio que surgiu nos círculos judaico-alemães de que cada participante retire uma gota de vinho de sua taça, usando a ponta do dedo a menção de cada uma das 10 pragas. Embora esta noite seja de salvação, Dom Isaac Abravanel explica que não se pode ficar completamente feliz quando algumas das criaturas de Deus tiveram que sofrer. Também é introduzido um acrônimo mnemônico para as pragas, Ditzak Adash Bachva, ao mesmo tempo que se derrama uma gota de vinho para cada palavra. Nesta parte do Seder são cantados cânticos de louvor, incluindo a canção Dayenu, que proclama que se Deus tivesse realizado qualquer um dos muitos feitos realizados pelo povo judeu, teria sido suficiente para nos obrigar a dar graças. Em vez disso, alguns cantam The Woman's Dayenu, uma variante feminista de Dayenu, de Michel Landsberg. Depois da Dayenu, há uma declaração mandatada por Rabban Gamliel das razões dos mandamentos do Cordeiro Pascual, Matzah e Maror, com fontes bíblicas. Segue-se então uma breve oração e a recitação dos 2 primeiros salmos de Hallel, que será concluída após a refeição. Uma longa bênção é recitada e a segunda taça de vinho é bebida. Rotzah é o ritual de lavagem das mãos. O ritual de lavagem das mãos é repetido, desta vez com todos os costumes, incluindo uma bênção. Motzi são as bênçãos sobre a matzah. 2 bênçãos, então, são recitadas. O primeiro recita a bênção padrão antes de comer o pão, que inclui as palavras quem dá a luz, que é motzi em hebraico. Então, recita-se a bênção referente ao mandamento de comer matzah. Um pedaço do tamanho de uma azeitona, alguns dizem 2, é então comido reclinado para a esquerda. Maror, que são as ervas amargas. A bênção para comer o maror, ervas amargas, é recitada e então elas devem ser comidas. Korer, sanduíche, o rolinho. O maror, erva amarga, é colocado entre 2 pequenos pedaços de pão ázimo, da mesma forma que o conteúdo de um sanduíche
é colocado entre 2 fatias de pão e comido. Isso segue a tradição de Hillel, que fez o mesmo em sua mesa do Seder há 2000 anos. Exceto que na época de Hillel, o sacrifício pascal, o pão ázimo e o maror eram comidos juntos. Shulchan Orech, a refeição. Vocês podem conferir aí na foto uma configuração de uma mesa do Seder. E aí, a refeição festiva é comida. Tradicionalmente, começa-se com o ovo cozido mergulhado em água salgada, fazendo referência ao ovo carbonizado no prato do Seder. Em Yiddish, existe um ditado: colocamos a mesa e comemos o peixe. Zafun, comer o afikomen. O afikomen, que foi escondido anteriormente no Seder, é tradicionalmente o último pedaço de comida consumido pelos participantes do Seder. Cada participante recebe uma porção de pão ázimo do tamanho de uma azeitona para ser consumida como afikomen. Após o consumo do afikomen, tradicionalmente, nenhum outro alimento pode ser consumido durante o resto da noite. Além disso, não podem ser consumidas bebidas intoxicantes, com exceção das 2 taças de vinho restantes. Bareich, que é a graça após as refeições. Recita-se o recital de Birkat HaMazon. Vocês podem ver aí também, nas fotos, taças de Seder datadas de 1790 e 1810, na coleção do Museu Judaico da Suíça. Kos Shlishi é a 3ª taça de vinho. A 3ª taça é habitualmente servida antes da recitação da graça, após as refeições, porque a 3ª taça também serve como uma taça de bênção, associada à graça após as refeições em ocasiões especiais. Existe também a taça de Elias, o profeta, ou, em algumas outras tradições, a xícara de Miriam. Em muitas tradições, a porta da frente da casa é aberta neste ponto. O Salmos 79, versículos 6 e 7 é recitado nas tradições Ashkenazi e Sefardita, além de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 66, entre os Ashkenazi. A maioria dos Ashkenazi tem o costume de encher uma 4ª e uma 5ª taça neste momento. Isso se refere a uma discussão talmúdica que diz respeito ao número de taças que se deve beber. Dado que as 4 taças se referem às 4 expressões de redenção, em Êxodo capítulo 6, versos 6 a 7, alguns rabinos sentiram que era importante incluir uma 5ª taça para a 5ª expressão de redenção em Êxodo 6, 8. Todos concordaram que 5 copos deveriam ser servidos, mas a questão de saber se o 5º deveria ou não ser bebido, dado que a 5ª expressão da redenção dizia respeito a ser trazida para a terra de Israel, que nessa fase já não possuía uma comunidade judaica autônoma, permaneceu insolúvel. Os rabinos determinaram que o assunto deveria ser deixado até Elias, em referência à noção de que a chegada de Elias precipitaria a vinda do Meshiach, Messias judeu, momento em que todas as questões seriam resolvidas. E a 5ª taça passou a ser conhecida como Kor Shel Eliyahu, taça de Elias. Com o tempo, as pessoas passaram a relacionar este cálice
com a noção de que Elias visitará cada casa judaica na noite do Seder, como um prenúncio de sua futura chegada no fim dos dias, quando ele virá para anunciar a vinda de Mechiacá, e que a porta está aberta para ele entrar. Alguns ceders, incluindo o ceder das mulheres original, mas não limitado aos ceders apenas para mulheres, agora oferecem uma taça para a profetisa Miriam, bem como a taça tradicional para o profeta Elias, às vezes acompanhada por um ritual para homenagear Miriam. A xícara de Miriam, ou copo de Miriam, a taça de Miriam, teve origem na década de 80 em um grupo Rosh Kodesh de Boston. Foi inventado por Stephanie Lu, que o preencheu com Maim Haim, águas vivas, e o usou em uma cerimônia feminista de meditação guiada. A taça de Miriam está ligada ao Midrash do Poço de Miriam, que é uma lenda rabínica que fala de um poço milagroso que acompanhou os israelitas durante seus 40 anos no deserto, no êxodo do Egito. O Halel são as canções de louvor. Toda a ordem do Halel, que normalmente é recitada na sinagoga nos feriados judaicos, também é recitada à mesa do Seder, embora todos sentados. Os dois primeiros salmos, 113 e 114, foram recitados antes da refeição. Os salmos restantes, 115, 116, 117 e 118, são recitados neste ponto. O salmo 136, o grande Halel, é então recitado, seguido por Nishmat, uma parte do serviço matinal do Shabbat e dos festivais. Existem várias opiniões sobre o parágrafo Yehaleluka, que normalmente segue Halel, e Ishtabak, que normalmente segue Nishmat. A maioria dos Ashkenazim recita Yehaleluka imediatamente após o Halel propriamente dito, ou seja, no final do Salmo 118, exceto para as palavras finais. Depois, no Nishmat, eles recitam o Ishtabak na íntegra. Os sefarditas recitam Yehaleluka sozinhos após Nishmat. Depois, bebe-se o quarto cálice de vinho e faz-se uma breve bênção ao fruto da videira. Nirza. O Seder termina com uma oração para que o serviço noturno seja aceito. Uma esperança pelo Messias é expressa. No próximo ano, em Jerusalém. Os judeus em Israel, e especialmente os de Jerusalém, recitam em vez disso o seguinte: no próximo ano, na reconstruída Jerusalém. Jerusalém é a cidade mais sagrada da Bíblia. Tornou-se um símbolo da ideia de perfeição espiritual. A tradição de dizer no próximo ano em Jerusalém é semelhante à tradição de abrir a porta a Elias. Reconhece que este ano vivemos no mundo imperfeito fora de Jerusalém, mas aguardamos pacientemente um tempo esperançosamente no próximo ano, em que viveremos em perfeição espiritual. Embora as 15 ordens do Seder tenham sido completadas, a Haggadah termina com canções adicionais que recontam ainda mais os milagres que ocorreram nesta noite no Antigo Egito, bem como ao longo da história. Algumas canções expressam uma oração para que o Beit HaMikdash seja reconstruído em breve. A última música a ser cantada é Shat Gadia, ou seja, um bodezinho, uma cabrinha,
Esta canção aparentemente infantil sobre diferentes animais e pessoas que tentaram punir outros por seus crimes e por sua vez foram punidas, foi interpretada pelo Vilna Gaon como uma alegoria à retribuição que Deus imporá aos inimigos do povo judeu no final dos dias. Após o Seder, aqueles que ainda estão acordados podem recitar o Cântico dos Cânticos, envolver-se no aprendizado da Torá ou continuar falando sobre os eventos do Êxodo até que o sono os domine.